Caríssimos, amados irmãos do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. Que a doce paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. É sempre com muita alegria que acolhemos o convite desta casa que a conhecemos por muito tempo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 56 fala sobre lucros, a qual nós iremos trazer como reflexão neste momento. Vamos orar, vamos iniciar nossa tarefa como sempre nós fazemos, com uma prece. Pensemos em Jesus. Divino e amado Mestre Jesus, Senhor nosso. É com extrema alegria, Senhor, que os nossos corações se entrelaçam à casa de Nina Aroeira e o grupo, o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. Se entrelaçam os corações de casas que buscam acender a luz do Evangelho nos corações daqueles que necessitam do teu amor. Senhor Jesus, nos inspira nesta exortação para auxiliarmos aqueles que te buscam, que possam os Espíritos Consoladores acercar-se de nós, para que possamos, através do teu amor, Senhor, preenchermos as lacunas, para enxugar lágrimas e secar, Senhor, o pranto daqueles que te buscam, para que juntos possamos, unidos e reunidos em teu nome, encarnados e desencarnados, recebermos o lenitivo necessário. Que o teu amor seja conosco e a tua paz seja perene em nossas vidas. Caríssimos irmãos do Ideal Espírita, do Centro Espírita Paris, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. É nesse momento que, ao observarmos essa lição sobre lucros, o item 56 desta obra monumental de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Eis que, em uma pergunta, nos fazem refletir, através de Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, em que Jesus tivera afirmado para nós neste questionamento: e o que tens ajuntado, para quem será? Esta é uma pergunta que ecoa em nossas consciências, porque ele diz que em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos dos primeiros anos da infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seus lares para nas mãos de desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mima lucrativa. Neste sentido, a maioria das criaturas converte a mancha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto que chega de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxestes? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais e que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores de alma, nem trazem o selo dos bens terrenos.
Atingida semelhante à equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta terrena. A consciência inquieta enche-se de nuvens a voz do Evangelho soando-lhes aos ouvidos. Pobre de ti, por que teus lucros foram perdas desastrosas? E o que tens ajuntado? Para quem será? São valores. São valores que, muitas vezes, nesses momentos mais difíceis que a humanidade ultrapassa, na transformação da criatura humana em um ser espiritual. Não preparamos os nossos filhos adequadamente para a vida espiritual, para a verdadeira vida. Mas nos preocupamos em amontoar tesouros, deixar eles todos com as condições para sobreviver de forma tranquila e, geralmente, nos encontramos atordoados por não compreendermos que esses lucros, esses dividendos, essas somas inumeráveis de dólares, de euros, de cruzeiros, de reais valores que não são necessários para o mundo espiritual, mas nos encontramos perdidos incontestavelmente, na ânsia de querer mais e mais. Preparamos os nossos filhos para sempre ganhar. Preparamos aqueles que estão ao nosso lado para sempre buscarem o pouco do entendimento que a vida nos oferece. Estudamos, buscamos as formaturas e nos esquecemos de buscar o lenitivo para a alma, para matar a sede das coisas espirituais. É por isso que Emmanuel, neste texto, número 56, nos fala dos lucros. O que deixastes na terra? O que amontoastes na terra? De quem será? Para quem ficará? Quantas vezes nós queremos dizer que o motivo pelo qual nós abandonamos a criação dos nossos filhos na mão de pessoas que ainda não regem o comportamento correto na equação da vida para a educação do ser humano. Relegamos na mão daqueles serviçais que são pessoas despreparadas para aconselhar, para educar, para retransmitir valores morais aos nossos filhos. E nos deparamos muitas vezes com contas incomensuráveis, abarrotadas de valores econômicos, mas não deixamos sequer uma herança de um exemplo de fidelidade, de carinho, de amor, de atenção, de humildade para os nossos filhos. Então, quando Emmanuel nos faz olhar que esses lucros são lucros amaldiçoados, porque não sejam aos nossos filhos um progresso espiritual. Não ofertam aos nossos filhos modelos generosos, que possamos, no mínimo, entrar, compreender, ajustar e voltar para o mundo espiritual na certeza de que nossos filhos compreenderam o valor real da vida. Quando certa feita estávamos na seara espírita e ouvimos uma mãe trazer seus filhos para a evangelização, quanto é importante este modelo de comportamento. Para dar aos filhos, dizia ela, eu quero trazer os meus filhos para a casa espírita
para que eles possam compreender, à luz do Espiritismo, a vida, ofertando aos filhos uma possibilidade de apresentar a eles a vida espiritual. O contato com os modelos que nos fazem compreender o ontem, o hoje, o amanhã. A certeza direta de que esses valores morais, éticos, serão apresentados a seus filhos no modelo crístico, no modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, com bondade, com caridade, com perfeição, com amor e muito carinho. Só dessa maneira que começamos a entender que esses valores que hoje nós salvaguardamos para os nossos filhos serão heranças eternas. Serão heranças que perdurarão em seus espíritos. Quando nós compreendermos que esses valores morais, éticos, valores sinceros de perfeito modelo, nós estaremos dando aos nossos filhos a condição de penetrar o mundo espiritual e poder dizer que todo o seu tesouro trouxe consigo. Para rasgar o véu que inebriava e não nos fazia compreender a vida da imortalidade da alma, saber que nossos filhos hoje carregam em si a humildade, a simplicidade, a benevolência, a indulgência, os valores principais que a aquisição que o Espírito poderia trazer para si. E poder divisar no mundo espiritual um olhar tranquilo de um ser iluminado, de um ser que, compreendendo a sua existência, viverá em felicidade plena. Como é difícil nós assistirmos o revés desta moeda quando os filhos são despreparados para a vida. Não falamos apenas a vida física, mas principalmente a futura, a vida espiritual. Recordo-me de entidades espirituais que se comunicaram em reuniões mediúnicas, reclamando o evangelho no lar, reclamando a assistência dos pais na sua educação moral, religiosa, nos valores éticos que poderiam ter sido transmitidos pelos seus pais. E ele lamentava dizendo que sofrera muito no mundo espiritual porque só foi apresentado a ele os modelos materiais. O modelo de ter, de ser, de possuir. Esquecendo que aquela criança, aquele espírito em tenra idade, precisaria também de olhar para o mundo espiritual e verificar que esses modelos não são os únicos, o de ter, o de ser, o de possuir, mas principalmente o de estar em equilíbrio, o de conquistar-se a si mesmo, transformando-se num ser melhor, auxiliando o próximo, na prática do bem e, principalmente, ajustando-se aos modelos éticos, morais que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou. Conforme esta doutrina que no Evangelho segundo o Espiritismo nos dá o modelo do homem de bem, que poderá amealhar para si de forma exemplar a humildade, a caridade, a simplicidade, a harmonia, a paz interior. Sabemos que esses modelos não são fáceis. Sabemos que esses modelos não são para todo instante, para todo momento, mas principalmente para a eternidade. Como os valores morais, como os valores éticos são necessários para olharmos para o além, o amanhã, e encontrarmos no hoje as possibilidades de nos revestirmos de todas as possibilidades possíveis para compreendermos
a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e, ao mesmo tempo, não só olharmos com interesses da vida futura, mas principalmente de se reabastecer com as virtudes, que serão o nosso tesouro no mundo espiritual. Como é difícil, gente, nós encontrarmos na vida criaturas perdidas, com valores invertidos na nossa sociedade. Jovens, adolescentes, saídos mesmo dos coeiros, entrando para a vida, esperando dela lhe presentear com tudo. Porque foi o modelo que ele compreendeu em seu lar, onde sua mãe e seu pai sempre estava presenteando de forma equivocada, sem ele mesmo merecer. Os presentes lhe chegam sem necessário vencer obstáculos. Eu me recordo de um exemplo dado pelo nobre irmão, que em uma escola preparava-se medalhas para todos os alunos que estavam participando dos jogos. Aqueles que se esforçaram e que tiraram em primeiro lugar, receberiam primeiro. Mas aquele que não se esforçou, que não fez nada, também seria premiado com a medalha. Então você imagine que a criatura iria chegar em casa com a medalha sem ter ganho nada, sem ter se esforçado em nada. Com isso, mascarando para ele a derrota que ele mesmo escavou para si. Não deixando que ele tenha frustrações, porque essas frustrações faz com que o espírito busque, superando-se, melhorar, atingir o grau de perfectibilidade necessário que aquela encarnação lhe oferece, que aquela experiência no jogo, na prova, nas ciências ou na matemática, na história ou na geografia, lhe faça compreender melhor as lições de cada dia. Só dessa maneira. Quando nós começamos a inverter esses valores, é que percebemos a fragilidade e que estamos criando uma nova geração, uma geração de fracos, uma geração de pedintes, aqueles que não conseguem superar mesmo a oportunidade que lhe é dada no trabalho do esforço para receber a remuneração necessária para a sua sobrevivência. Só dessa maneira é que nós iremos entender que teremos gradativamente um grupo de espíritos reencarnando na custódia dos favores alheios. Como é difícil, gente. Como é difícil nós olharmos nesta pandemia tantas criaturas revertendo o olhar em misericórdia, pedindo aos governos que possam alimentar os filhos. Porque simplesmente seguiam as ordens governamentais. E víamos essas pessoas dizer de alto e bom tom que jamais iriam ficar em casa esperando cair do céu, porque filhos seus estavam em casa e que ele precisava alimentá-los. Então, a revolta é grande. As criaturas se embriagam deste ódio, porque não poder trazer o alimento, porque senão iria ser preso, ou mesmo poderia estar sujeito a uma doença que não tinha remédio, não tinha uma posologia que pudesse auxiliá-lo na sua modificação organizacional do corpo. E sofrendo a dor dizia, ouvi um falar para mim, moço, eu prefiro morrer com a Covid na rua do que ver meus filhos morrendo à fome em casa. Não aguardando aquela ajuda governamental que sabíamos que não dava para nada. Era apenas para mitigar um pouco a fome de uma semana. Valores ínfimos, mas que, graças a Deus, auxiliou a muitas pessoas. Mas estamos aqui demonstrando que esses valores que eram destinados, muitas vezes eram desviados pelos seus próprios pais, por aquelas pessoas que tinham direito de receber. E quantos que neste conforto dos seus lares, abastados com tudo, se inscreveram no programa para sorrateiramente perceber esses valores e poder dizer, tá vendo? Eu pego dinheiro também do governo.
e sem precisar. Sabemos nós que a consciência da criatura humana irá fazê-lo devolver de alguma maneira, mas principando ao êxtase do desequilíbrio uma criatura como esta, porque estava se entregando às raias da iniquidade, de uma razão que poucos desconheciam, que era usurpar o direito daqueles que tinham necessidade. Nós vimos pessoas formadas, pessoas com empregos garantidos através dos governos federais, recebendo aquela ajuda governamental. Lógico que logo depois que cruzaram as informações e viram que essas pessoas tinham seus empregos salvaguardados, fizeram-nos devolver o valor que equivocadamente eles achavam que eram espertos. Por isso que esses lucros que temos hoje não nos servem de nada. Porque quando chegarmos com a moral, com o desequilíbrio de comportamento no mundo espiritual, iremos compreender que esses lucros não servirão para ninguém. Não te acarretará valores e crescimento de vida, mas explicitamente um desequilíbrio desatino no comportamento moral. Quanto difícil é assistirmos, como nós víamos cenas daquelas mulheres que dizem que precisam trazer o sustento para dentro de casa ou melhorar os proventos da família, porque o marido ganha pouco e os filhos precisam ter aquela aula de judô, precisam ter aquela aula de inglês, precisam da natação. E ela se predispõe a deixar seus filhos salvaguardados na mão de pessoas menos ainda esclarecidas do que ela, em condições inferiores. E quando nós chegamos certa feita, num horário que não era de costume chegarmos, e ao entrarmos naquele condomínio, encontramos uma daquelas serviçais com uma criança que apenas estava saindo dos coelhos. Aquela criança não tinha 5 para 6 anos. Onde aquela mulher lhe tocava as partes íntimas e a beijava na boca. E quando surpreendida por mim, e severamente recolhia a criança de seus braços, ela disse: eu sou a babá, você não é, você é uma assassina. E aí tirei a criança das mãos dela, levei para dentro de casa, entreguei à esposa e liguei para aquela mãe, que estava no trabalho surpreendida, dizendo: como assim, seu Hinaldo? Eu digo: venha para casa. Seu filho necessita. Ele sofreu um acidente, eu digo, muito mais do que um acidente. Ele precisa de trabalhos terapêuticos, de um psicólogo infantil agora. Porque alguém estava sob sua ordem, tomando conta, sem ter condições para isso. Ah, você imagine. Quantas vezes nós encontramos em outros momentos crianças pronunciando verdadeiros impróprios, palavras impróprias para a sua idade. E quando eu lhe questionava, ele dizia: fulaninha é que me ensinou. E fulaninha era serviçal da casa. E aí ficamos surpresos, porque essas mulheres trocam a oportunidade de lucros excessivos, desnecessários, mas Hinaldo é o sustento da casa. Muitas vezes é, mas muitas vezes não é. Aí ele diz aqui, ó, a atualidade hoje, mães numerosas que abandonam seus filhos a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Neste sentido, a maioria das criaturas convertem a mancha evolutiva em corrida inquietante. É uma mancha. Queremos fazer marcar em nossos filhos, aqueles que foram por Deus confiados a nós, para educá-los, para ajustá-los, para pô-los em condição de ser homens de bem. Quando nós compreendemos assim, a doutrina dos Espíritos nos faz revelar a necessidade de abrirmos mão do luxo, de muitas vezes daquela aula de natação, de judô, de inglês, dos professores particulares. Pois que façamos nós esse trabalho de exercitar os nossos filhos, quer numa praia, quer no parque, ou muitas vezes com as brincadeiras dentro de casa, para que eles possam, e hoje que a internet está recheada
de educadores, verdadeiros discípulos do amor, para demonstrar aos pais e às mães que podem exercitar seus filhos cognitivamente, com pensamentos, com frases, com muitas vezes eles demonstram que aquelas crianças que mesmo em ter idade, quando seus filhos são exemplificados pelos pais, lendo obras de Monteiro Lobato, lendo obras de Raquel de Queiroz, e muitas vezes obras de crianças mesmo, que elas possam ouvir aquelas histórias, que elas possam ser embaladas com a vontade e o desejo de ler também. Quantas vezes nós não encontramos crianças que seus pais, a sua mãe e seu pai, são verdadeiros adoradores dos livros. E quando nós encontramos a criança em casa, mesmo sem saber ler, está com aquela obra na mão, de cabeça para baixo, olhando para as letras e fazendo de conta que está lendo. Eu me sinto lisonjeado em ver uma cena como essa. Mas muitas vezes encontramos, como certa feita, um amigo me chamava ao seu recanto familiar para jantarmos. Quando nós chegamos lá, oriundos de uma necessidade para ir fazer uma palestra naquele bairro, e aí aquecemos o convite, fomos para a casa dele. Quando nós chegamos lá, ele logo de pronto chamou o filhinho e disse: venha cá, fulaninho, mostre aqui o Hinaldo aquilo que você sabe fazer. E eu fiquei olhando, eu digo: o menino vai mostrar o que sabe fazer, o que será isso? O menino já contava com seus 5 a 6 anos. E ele disse: mostre aí como é que faz aquele rapaz. E o menino foi lá, pegou uma almofada, pôs embaixo da barriga, da camisinha, fez aquela barriguinha, botou a mãozinha para as costas, a outra para cima e saiu gritando. Como é? Que era seu boneco. Era um personagem que tinha lá daquele humorístico Chico Anísio. E o seu filho fazia aquele, vai para a galera. E eu fiquei olhando para ele como se aquela apresentação fosse um Shakespeare. Como se aquela apresentação fosse uma grande e notável apresentação teatral. E aí ele mandou o menino tirar e apresentou outra coisa que o menino estava aprendendo na repetição que via na televisão. Não era nem ele que ensinava. Ele punha o menino na frente da televisão para aquelas repetições e o menino ficava apenas fazendo. E eu olhei para ele e aí eu fiz a pergunta fatídica, gente, porque eu sou extremamente educador nesse momento. Eu perguntei ao pai: ele sabe deitar e rolar também? Não é assim que a gente ensina ao cachorrinho, não é? As coisas básicas para um ser animalizado. Porque ele não ensinou a seu filho um poema. Que esse menino com 5 ou 6 anos pudesse chegar e ler um poema, recitar uma poesia, ou cantar uma música com uma letra difícil, apresentar-se cantando, ou mesmo dançando, não como nós fazemos muitas vezes com as nossas crianças na ala feminina, em que fazemos as crianças se apresentarem como verdadeiras mulheres daqueles prostíbulos que antigamente faziam. A fazer a menina dançar aquela antiga, velha, eu vou dizer uma coisa antiga, porque vocês lembram, a dancinha da boca da garrafa. E eu perguntava: me diga, fulano, você tem certeza que é isso que você está ensinando a sua filha? Por isso que hoje nós estamos, ao ensinar, mas você tem que ter respeito, a criança está apenas dançando. Não! Ela não está dançando, ela está se exibindo. E você esquece que esses lucros você terá quando ela começar a se apresentar equivocadamente para as pessoas erradas, demonstrando o ensinamento que você deu em tenra idade. Uma das notáveis humoristas brasileiras, chamada Dercy Gonçalves, teve a oportunidade naquele programa Altas Horas. E quando as crianças, os jovens, os adolescentes, aqueles saíram dos coeiros que participam equivocadamente daqueles programas que deveriam ser feitos só para adultos, já que é altas horas da noite, aquela mulher foi questionada por uma das jovens o que é que ela achava desta dancinha, a dita cuja a boquinha da garrafa. E Dercy Gonçalves, como sempre, aquela mulher que se apresentava como sendo
a pornográfica, aquela mulher desbocada, mas para adultos, no programa para adultos, num horário requisitado para adultos, ou muitas vezes no teatro. E ela disse àquelas jovens: jamais façam isso. Dê uma das maiores lições de moral. Está na internet. Põe lá, Dercy Gonçalves, nas altas horas daquele programa daquele rapaz, muito requisitado nas madrugadas no nosso Brasil. E aí ela dizia: não façam isso, porque vocês estão demonstrando algo que vocês não são. Porque as mulheres que dançavam vulgarmente desta maneira eram nos prostíbulos, eram as prostitutas. E vocês não são prostitutas. Vocês são meninas de família, dando lição de moral. E aí as meninas ficaram tudo assim: não riam, porque vocês estão demonstrando para os jovens aquilo que vocês não são. E aí eu pergunto a vocês, quando muitos me perguntaram: Naldo, ela sendo pornográfica como era, uma mulher desbocada daquele jeito, como é que ela está no mundo espiritual? Eu digo: olha, só por este modelo de educação que ela deu àquelas jovens, eu acho que ela estava muito bem. Ou está muito bem no mundo espiritual. Porque são lucro, esse que Emmanuel acaba de dizer, são os momentos necessários para educar, porque como ela era um ícone da pornografia, como é que ela chamava? Era o teatro de rebolado, porque eram as mulheres de vida que faziam isso. E ela dizia que ela não se prostituía, jamais se prostituiu. De forma correta, ela dizia: eu nunca me prostituí. Fui convidada por vários, inclusive dizia o nome de diretores de programas daquelas emissoras grandes que a gente conhece, que tentaram ela, e ela disse: eu não sou mulher de programa, eu não sou uma prostituta, eu sou uma cantora, eu sou uma atriz, eu tenho que representar, eu sou humorista. Então é um modelo de ética e moral que a gente desconhece daquela mulher, mas ela disse: como esta maneira de ser pornofônica, que a gente chama, né, aquela mulher pornográfica, chamava a atenção das pessoas e vende. Aí vejam, quando nós não temos... Você sabe quem é que você está botando dentro da sua casa? Onde você paga apenas um salário mínimo? Por que você não contrata uma educadora, como lá na Europa, como nos Estados Unidos? Ah, mas eu não ganho o suficiente. Eu conheço pessoas que vão para a vida para ganhar, durante muitas horas do dia, 8 horas de trabalho, para receber um salário mínimo e pagar uma miséria a uma mulher que não tem condições morais de estar com seus filhos. São esses lucros que nós iremos assambarcar quando chegarmos no mundo espiritual. O que fizestes com tudo aquilo que você juntou? Com aquelas casas, a casa da praia, o carro, muitas vezes essa é a razão pela qual as pessoas, porque sempre querem mais, lucrar mais, ter mais dinheiro. Oh, minha filha, seu pai não ganha o suficiente. Já começa daí humilhando o marido. E disse: se não fosse eu que fosse para a lida, você não teria essa sapatilha para dançar o balé. E não é nem balé. Quando você vai atrás, a menina está dançando lá, é a boquinha da garrafa. Aqueles grupos desavergonhados que muitas vezes se apresentam. Hoje nós estamos vendo essa conclusão. Nós estamos vendo hoje nas escolas públicas particulares essas pessoas fazendo apresentações desonrosas, fazendo as meninas dançar, fazerem gestos de sexualidade. Ou vocês não assistem isso? Todos nós assistimos isso. Todos nós estamos vendo. Nós estamos vendo nas reações, onde muitas vezes as pessoas nos dizem: o que está acontecendo? Os valores éticos e morais estão se invertendo. Então nós precisamos cultivar a consciência de que quem nós somos, para onde nós estamos mostrando que o curso dos trilhos são outro. O nosso trem está desgovernado, saiu de cima dos trilhos. E hoje, quando nós assistimos um grupo de pessoas organizadas, éticas, morais, começam a levantar uma bandeira
a respeito do Cristo, falar de Jesus, são ridicularizados. As inversões de valores, porque achamos bonito, aquelas danças, pornografias, as palavras sujas, os ideais de desequilíbrio. Qual é o problema? O problema é a desmoralização do ser humano. É a falta de cultura. Nós ouvimos os telejornais não quererem apresentar porque são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo, que a gente chama o quarto poder. Você que faz parte deste quarto poder. Comece a prestar atenção. O que você está prodigalizando? A liberdade, não! Você está prodigalizando a libertinagem, o desequilíbrio moral. E esse será os valores que você encontrará no mundo espiritual. Lembre-se, onde tu estavas antes de vir para cá, para vir para a Terra? Você estava nos umbrais e pediu misericórdia a Deus para que os espíritos superiores pudessem te dar uma oportunidade? E quando tu chegas aqui, tu queres pôr em prática aquilo que tu assistias lá? E que estavas pedindo para se libertar, quando encontra os outros que fazem as mesmas coisas, os mesmos desequilíbrios de comportamento moral? Não, nós não estamos dizendo que eu, Hinaldo, Cristiana, as pessoas que fazem parte do espiritismo são melhores do que ninguém. De hipótese nenhuma. Nós somos factíveis a cair da mesma maneira, nos mesmos erros. Porque assim como os espíritos que tendenciosamente buscaram compreender a luz, passam por esse caminho. Quando perguntaram a Chico Xavier sobre um marginal que existia, das antigas, Fernandinho Beiramar, e perguntaram a ele, não, desculpe, não foi nem Fernandinho, é mais antigo, a Escadinha. Perguntaram a Chico Xavier, Chico, o que representa a escadinha para você? Chico respondeu com toda sinceridade, eu, no passado. Mas, graças a Deus, eu já superei essa parte. Eu já eliminei com os esforços de contribuição do bem, na realização, esforço. E ele disse, ainda estou me esforçando para não recair, para não estar na situação em que ele se encontra, ou que qualquer um de nós. Este tema que nós estamos apresentando neste momento é para agradecermos a esta casa maravilhosa que nos fez o convite, o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, para trazermos aos nossos irmãos queridos, confrades desta casa, trabalhadores e frequentadores, pelo convite nós agradecemos muito e pedimos a Deus que ilumine todos os trabalhadores, os seus dirigentes, aqueles que estão com este propósito. Que lucro? O que tu estás ajuntando, para quem ficará? Que tipo de lucros tu estás deixando para os teus filhos, os teus netos, para a tua família, para a família do SELEC, para a família do Ninarueira, para a família dos centros espíritas? Quando nós formos perguntados lá nos céus, pelo nosso mestre amado Jesus, nos prestando conta, dizendo o que fizeste dos que eu te confiei, nós podemos dizer, Senhor, a missão foi cumprida. Caríssimos e amados irmãos do Ideal Espírita da Casa Centro Espírita, Luz, Esperança e Caridade, lá na Mariporoca, lá, número 440, se não me falha, deixa eu botar aqui o texto, o termo, que aí vocês vão ver, vai ficar aqui do lado. Olha aí, o endereço do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. Olha lá, fica na rua Amaro Poroca, me lembro bem do nome Poroca, porque é muito engraçado, número 400, lá na Várzea, cidade universitária. Então, que possa Jesus, o seu amado, nosso amado mestre e mentor de nossas vidas, aquele que veio nos dar o caminho para a vida eterna. Que Deus nos abençoe e com grande satisfação nós agradecemos pelo convite. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. São sempre os nossos desejos. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dá-nos também o pão espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a livrar a nossa alma do erro, do desterro e da dor. Faz-nos libertar, Senhor, das amarras do mal, para que nos esforços interiores busquemos, Senhor, a luz, buscarmos o teu caminho de justiça, de amor e caridade. Que possamos, Senhor, no momento do nosso desencarne, nos encontrarmos contigo e dizer muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos destes. Muito obrigado pela oportunidade que nos dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pelos amigos e irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz e muito amor.